Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Direito Previdenciário. Neste módulo, nós trabalharemos com o salário família. Pois é, eu vou apresentar para vocês o conceito do salário família, tá certo? Claro que outros elementos do salário família, como valores a se pagar, data de início, data de cessação, acumulação, estudaremos e aprofundaremos oportunamente em um outro módulo. Nesse módulo, eu quero que vocês conheçam, saibam do que se trata o salário família, para que quando ouvir salário família, saibam exatamente de que benefício estamos falando. Vamos para a tela. Muito bem. Vamos falar então do fato gerador do salário família. O salário família será devido mensalmente. Então, a periodicidade de pagamento do salário família é mensal. Também não são todos os segurados que recebem o salário família, tá? Quem recebe o salário família é o empregado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Então veja, é empregado, empregado doméstico e avulso que recebem. Quem que não recebe? O contribuinte individual não recebe. Segurado especial também não recebe. Segurado facultativo também não recebe. Quem recebe é empregado, doméstico e avulso. Mas também não é qualquer empregado doméstico e avulso. Apenas os considerados de baixa renda. Então olha que interessante. O salário família é um exemplo clássico do princípio da distributividade, tá? Nós aprendemos que Seguridade Social, dentre os princípios da Seguridade Social, previstos no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal, dentre eles está o princípio da seletividade e distributividade de benefícios e serviços ali, né? O que é a distributividade? É que nem todos os benefícios e serviços serão oferecidos para todas as pessoas. Haverá um atendimento distintivo prioritário aos mais necessitados, aos mais carentes. Aqui é um exemplo clássico. O salário família não é pago para todos os segurados, apenas para o empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. E mesmo para empregado doméstico e avulso não são pagos para todos, mas apenas aos de baixa renda. Então, se o empregado não é de baixa renda, ganha bem, ele não recebe salário família. Quem recebe salário família é empregado doméstico, e trabalhador avulso de baixa renda. E o que é de baixa renda? De baixa renda é quem recebe até determinado valor. Valor este que é alterado anualmente. Para o ano de 2024, o valor para ser baixa renda é aquele que tenha salário de contribuição não superior, ou seja, limitado a R$ 1.819,26. R$ 1.819,26. Esse é o valor válido para o ano de 2024. No ano de 2025, esse valor vai ser outro. 2026, esse valor vai ser outro. Mas tudo bem. A prova não vai exigir que você conheça o valor exato do baixa renda. A banca não vai exigir que você saiba isso de cor. Não. Ela apenas quer que você saiba que para ter direito ao salário família tem que ser empregado doméstico ou trabalhador avulso, que se enquadre no conceito vigente de baixa renda. Pouco importa que de um ano para o outro esse conceito mude, esse valor mude. Esse valor ele vai sendo atualizado, ok. Mas o que a banca quer de você é que o conceito de baixa renda seja preservado para esse empregado doméstico e avulso, para que então tenha direito ao salário, às cotas do salário família. Vamos seguir. Mas vamos lá. Basta ser empregado doméstico ou avulso de baixa renda que já ganha o salário família? Não, pessoal. Vai receber cotas. Esse aqui não é o valor da cota não, viu? 1.819 não é o valor da cota nem do benefício. É o valor máximo que ele pode receber de salário de contribuição para ter acesso ao benefício. Pois bem, e ele vai receber cotas na proporção dos respectivos números de filhos ou equiparados a filhos de qualquer condição, tá? Até 14 anos de idade. Então, filhos ou equiparados a filhos até 14 anos de idade. E se for filhos ou equiparados inválidos,
aí é de qualquer idade, tá bom? Então veja, tantos quantos sejam os filhos ou equiparado a filhos até 14 anos de idade, terá direito a tantas cotas. Se tiver 5 filhos, né, até 14 significa completou 14 e perdeu. Então, né, se antes de 14 anos ele tiver, por exemplo, menores de 14 anos, tiver 5 filhos, vai receber, for de baixa renda, empregado doméstico ou avulso de baixa renda, tiver 5 filhos ou equiparados a filhos, né, que é o enteado, menor sob tutela, vai receber 5 cotas. Se tiver 3 filhos, recebe 3 cotas. Se tiver 20 filhos, recebe 20 cotas, desde que sejam menores de 14 anos. Filhos ou equiparado a filhos, tá? Tem que ser menores de 14 anos, perfeito? Até completar 14 anos, completou, perdeu. Pois bem, e além disso, se esses filhos ou equiparados forem inválidos, como está aqui, ó, aí, pessoal, não tem limite de idade. Se for filho inválido, pode ter 16, 17, 20, 25, 14, 19, 36, não importa. Se for filho inválido ou equiparado a filho inválido, as cotas para o segurado de baixa renda, empregado avulso doméstico de baixa renda, não há limite de idade para esses filhos ou equiparados. Vamos supor que entre filhos e equiparados a filhos até 14 anos e também maiores do que 14 anos, inválidos, tenha 20 filhos ou equiparados a filhos que dão direito a essa cota. Ele vai receber 20 cotas. Se tiver 7 filhos ou equiparado a filhos, 7 cotas. Se tiver um filho, uma cota. Então, serão tantas cotas quantos forem os filhos ou equiparados a filhos até 14 anos ou de qualquer idade, se inválidos forem. Vamos seguir. Muito bem. Então, para facilitar a visualização, ó, tá aqui. Fato gerador tem que ter filho de até 14 anos ou equiparado a filho até de 14 anos ou inválido de qualquer idade. E se aplica apenas a segurados de baixa renda, que em 2024 é quem tem ali o salário de contribuição, remuneração mensal, menor ou igual a R$ 1.819,26, tá? Não é isso ou mais, é isso ou menos. Apenas empregado, empregado doméstico e avulso, e os respectivos aposentados terão direito também. Nós vamos falar disso. Só por curiosidade, pessoal, qual que é o valor da cota em 2024? Cada cota hoje vale R$ 62,04 em 2024. Se você for assistir esse vídeo em 2025, o limite aqui é outro e o salário e o valor da cota é outra. Há o reajuste anual deste limite do baixa renda e do valor da cota. Eu estou dizendo apenas por curiosidade qual é o limite de baixa renda em 2024, que é R$ 1.819,26, e qual é o valor da cota em 2024, que é R$ 62,04. Mas no futuro esses valores vão mudar. E isso não vai inviabilizar, não vai tornar nossa aula desatualizada. Por quê? Porque esses valores mudando não muda nada para a gente. Porque a banca não vai exigir de você o conhecimento exato desses valores. A banca vai exigir o seu conhecimento em relação ao conceito de baixa renda para ter direito a cotas de salário família. E que essas cotas são devidas apenas a empregado avulso doméstico, bem como aos respectivos aposentados, vamos ver adiante, que recebem, desde que tenham por filho ou equiparado a filho menor de 14 anos ou de qualquer idade, se inválidos forem. Vamos seguir. Eu trouxe aqui regras do salário família para que vocês nunca mais errem questões sobre o salário família. Vamos lá. Primeira regra do salário família. Quem paga o salário família do empregado? Quem paga o salário família do empregado é a empresa. Segunda regra. Quem paga o salário família para o empregado doméstico? Quem paga o salário família para o empregado doméstico é o empregador doméstico, tá? Lembrando, pessoal, que o ônus não é da empresa, o ônus não é do empregador doméstico. A empresa paga, mas depois abate de suas contribuições. O empregador doméstico paga, mas depois abate de suas contribuições. Então, veja, estou dizendo quem paga, mas o ônus é da Previdência. O dinheiro sai dos cofres da Previdência. Mas quem entrega para o segurado empregado é a empresa. Quem entrega esse dinheiro para o empregado doméstico é o empregador doméstico. Seguindo. Para o trabalhador avulso. Quem paga o salário família para o trabalhador avulso, se for um trabalhador avulso portuário, quem entrega é o órgão gestor de mão de obra. Se for não portuário, é o sindicato da categoria.
mediante convênio. Seguindo, ao empregado doméstico e trabalhador avulso, que são os que têm direito, se eles forem aposentados por incapacidade permanente ou estiverem em gozo de auxílio por incapacidade temporária, neste caso, também receberão o salário família. Mas enquanto estiverem aposentados por incapacidade permanente ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária, quem paga é o INSS, junto com o benefício. Então olha que interessante, junto com a aposentadoria. Se ele está aposentado por incapacidade permanente, tem direito ao salário família? Tem, mas quem paga é a Previdência, junto com o benefício. Se tiver auxílio, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, tem direito a manter o salário família? Tem, vai receber o salário família, mas quem paga é o INSS, é a Previdência Social, junto com o pagamento do benefício. Além disso, trabalhador rural. Se for um trabalhador rural, classificado, obviamente, como empregado ou como trabalhador avulso, né, já que não pode ser empregado doméstico. Esse trabalhador rural, se for empregado ou avulso, e for aposentado por idade, ele se aposentou por idade. Como vocês sabem, trabalhador rural se aposenta aos 60 anos se homem ou aos 55 anos se mulher, certo? Pois bem, se ele se aposentou por idade, quem paga é o INSS, junto com a aposentadoria, claro, né? O trabalhador rural, se for um trabalhador rural, empregado ou trabalhador avulso, que trabalhar como trabalhador rural e se aposentar, quem paga o salário família para eles é quem paga a aposentadoria. Quem paga a aposentadoria é o INSS, é a Previdência. E aí, neste caso, o benefício de salário família será pago junto com a aposentadoria por quem paga a aposentadoria, que é o INSS. Na sequência, quem paga o salário família aos demais empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos aposentados, ou seja, qualquer empregado doméstico avulso aposentado, né? Neste caso, pessoal, né, aqui está dizendo a regra antiga de aposentadoria por idade, que nem se usa mais, né? Hoje a aposentadoria é programada, é outra, mas não importa. Se for empregado doméstico ou avulso, aposentados, quem paga, já sabem, né? É o INSS, junto com a aposentadoria. Ou seja, se é aposentado, qualquer aposentadoria, se eles forem aposentados, esse empregado avulso, né, ou doméstico forem aposentados, quem paga o benefício é o INSS, junto com a aposentadoria. Se receber auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, quem paga é o INSS, junto com o benefício. Simples assim. Mais uma dica. Olha que interessante. Quando o pai e a mãe, quando ambos forem empregados domésticos ou trabalhadores avulsos, claro, sempre de baixa renda, né? Para receber salário família, tem sempre que ser de baixa renda. Olha que interessante. Diferente do salário maternidade, porque no salário maternidade, se um recebe, o outro não recebe. O salário família, ambos têm o mesmo direito ao benefício do salário família por filho menor de 14 anos ou inválido. Olha que interessante. Vamos imaginar que o pai é segurado de baixa renda e a mãe é segurada de baixa renda. Então o pai é segurado de baixa renda, a mãe é segurada de baixa renda. E eles têm 20 filhos, ou equiparado a filhos, menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade, ou seja, eles têm 20 filhos ou equiparado a filhos que dão direito a 20 cotas de salário família. Ambos são segurados, empregados domésticos ou trabalhadores avulsos de baixa renda. Se ambos são empregado doméstico ou trabalhador avulso, ambos são de baixa renda e têm direito a receber 20 cotas, não é 20 cotas para ele ou 20 cotas para ela. Pode ser 20 cotas para ele e 20 cotas para ela. O salário maternidade não. O salário maternidade, quando um recebe, o outro segurado, cônjuge, companheiro ou companheira não recebe. Mas o salário família, quando um cônjuge recebe, o outro cônjuge, companheiro ou companheira, se cumprir os requisitos, recebe também. Não é um ou outro. Se os dois forem de baixa renda e se enquadrarem nas categorias
que tem direito ao benefício, ambos receberão. Vamos seguir. Quando o salário família é pago pela empresa ou pelo empregador doméstico. Nós vimos, né? Quando for pago ali para o empregado ou para o empregado doméstico, quem paga é a empresa. Mas nós falamos que a empresa é quem entrega o dinheiro, mas não sai do bolso dela, nem do empregador doméstico. Sai do bolso de quem? Sai do bolso da Previdência. Por quê? Porque o valor pago será deduzido quando o recolhimento de suas contribuições. Ora, se o empregador pagou cotas de salário família, ele vai abater essas cotas quando do recolhimento de suas contribuições. Quando o empregador doméstico paga cotas de salário família, ele vai deduzir esses valores da sua contribuição previdenciária a recolher. Então, se o empregador ou empregador dessa empresa ou empregador doméstico forem pagar as cotas de salário família aos respectivos empregados ou empregados domésticos, eles vão deduzir esse valor das contribuições previdenciárias para se reembolsar deste valor que foi antecipado aos seus empregados ou empregado doméstico. Vamos seguir. Ainda sobre salário família. Quando o salário do empregado não for mensal, e aí? Ele não recebe mensalmente, recebe semanalmente, por exemplo, ou a cada 15 dias. Vai pagar o salário família como? O salário família será pago junto com o último pagamento do mês. Então, se ele paga semanalmente, quando pagar a última parcela ali, o último valor da última semana do mês, paga o salário família. Então, o salário família é pago mensalmente. Mesmo que o salário seja recebido diariamente, semanalmente, quinzenalmente, não importa. O salário família é uma vez por mês. E se o pagamento do salário não é mensal, ele vai pagar sempre no último período, no último pagamento do mês, junto com o último pagamento do mês, o último é que vai pagar junto com ele o salário família. Em sequência. Junto com o não é o primeiro não, viu, pessoal? É o último. Nossa 10ª regra que eu separei para vocês não errarem em questão de prova. Muito bem. O salário família do trabalhador avulso, tá? Independe do número de dias trabalhados no mês, devendo seu pagamento corresponder ao valor integral da cota. Então, olha que interessante. Se o trabalhador avulso naquele mês trabalhou 1 dia, ou 5 dias, ou 10 dias, ou 30 dias, não importa. Basta que o trabalhador avulso tenha trabalhado 1 dia naquele mês, que ainda assim terá direito às suas cotas do salário família. Tá? Independe do número de dias trabalhados. Não importa quantos dias ele trabalhou. O que importa é que lhe é devido, independentemente do número de dias trabalhados, a cota no valor integral. Trabalhador avulso, não importa quantos dias trabalhou no mês, vai receber o valor da sua cota integralmente. Seguindo. Vamos lá. 11ª regra. Se houver divórcio, separação judicial ou separação de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder pelos pais biológicos, né? O salário família, neste caso, passará a ser pago não mais a pai ou mãe que tenham aí os requisitos preenchidos, mas será pago diretamente apenas àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. Vamos imaginar então, separação, divórcio, né? Separação judicial, separação de fato, divórcio, abandono, perda do pátrio poder. Nestes casos, quem passa a ter direito de receber as cotas do salário família é aquele que ficou responsável pelo sustento do menor. Tá certo? Então, se, por exemplo, houve separação ou divórcio, a guarda, né, ficou com um deles, ou o sustento ficou a cargo de um deles, ou houve perda de pátrio poder,
entregar essa criança, né, a um tutor, não importa. Quem terá direito às cotas do salário família é aquele cujo cargo ficou ali, né, o sustento do menor. Ou até mesmo a uma outra pessoa, se assim for determinado judicialmente. O juiz pode determinar, né, que seja pago a uma outra pessoa. Então vejam, o benefício nesse caso do salário família, no caso de divórcio, separação de fato, separação judicial, perda do pátrio poder, abandono, vai ser pago apenas as cotas àquele a cujo cargo ficou sustentar o menor ou a qualquer outra pessoa a quem o juiz determine. Mais uma informação importante. O valor do salário família, por não substituir remuneração mensal do segurado, poderá ter e tem o valor inferior ao salário mínimo, né? Ninguém pode exigir, eu quero que meu salário família seja o valor de um salário mínimo pelo menos. Não. As cotas do salário família são pequenos valores para complementar ali, né, a renda do segurado. Não são valores que substituem a remuneração dele e não precisam respeitar o salário mínimo. O salário família é um típico benefício que não precisa respeitar o salário mínimo. Assim como o auxílio acidente, por exemplo, também não precisa respeitar o salário mínimo. Ele é uma complementação de natureza indenizatória, né, à remuneração. Então veja, o auxílio acidente, o salário família não precisam respeitar o salário mínimo. Vamos seguir. As cotas do salário família não serão incorporadas para qualquer efeito ao salário ou ao benefício. Não serão incorporadas, tá? Não adianta entrar com uma ação, eu quero a incorporação do meu salário família na minha aposentadoria, na minha pensão por morte, no meu salário mensal. Não. Não existe a incorporação deste benefício previdenciário para qualquer efeito ao salário ou benefício. Ele é devido enquanto os requisitos forem preenchidos. Quando não forem preenchidos, deixará de ser devido. Não há incorporação. Vamos seguir? Mais informação, olha só. Bastante informação do salário família para vocês. O pagamento do salário família, ele é condicionado a quê? A apresentação da certidão de nascimento do filho, para provar que você tem um filho, né, menor de 14 anos. Ou documentação relativa ao enteado ou ao menor tutelado, se você recebe por equiparado a filho. E no interessante, pessoal, gravem isso aqui, ó. No caso do enteado e do menor tutelado, somente terá direito às cotas do salário família, claro, se eles forem menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade, ok. Mas tem que comprovar a dependência econômica, apenas desses dois últimos aqui, tá? Tem que comprovar a dependência econômica do enteado e do menor sob tutela. Então veja, para o filho, basta que seja menor de 14 anos, né? Ou que seja de qualquer idade, se inválido for, tranquilo. Mas para o equiparado a filho, que é o enteado e o menor sob tutela, tem necessariamente que comprovar a dependência econômica deles em relação ao segurado. Se não ficar configurada a dependência econômica do equiparado a filho em relação ao segurado, ou seja, do enteado e do menor sob tutela, se não equiparar a sua dependência, se não se comprovar a dependência econômica em relação ao segurado, as cotas do salário família não serão devidas por equiparado a filho enteado ou menor sob tutela. Não. Somente se for comprovada a sua dependência econômica. Além disso, né? Bom, para filho apresenta a certidão de nascimento. Para enteado menor sob tutela, apresenta o documento correspondente, tá? Além disso, tem que apresentar anualmente atestado de vacinação obrigatória. A vacinação obrigatória, a apresentação do atestado é anual, tá? Até 6 anos de idade. E tem que comprovar semestralmente a frequência escolar do filho ou do equiparado a partir dos 4 anos de idade. Então veja, vacina anualmente até 6 anos.
e a frequência escolar semestralmente a partir dos 4 anos. Tranquilo? Então gravem isso, pessoal. Comprovação, para receber salário família, tem que comprovar a vacinação anualmente até os 6 anos de idade. E tem que comprovar a frequência escolar semestralmente a partir de 4 anos de idade. Então, cuidado. Primeira regra, a vacina comprova anualmente. O estudo, frequência escolar, comprova semestralmente. Segundo, a vacina que você comprova anualmente é até 6 anos. Até 6 anos. E a frequência escolar que você comprova semestralmente não é até, é a partir de 4 anos de idade. Perfeito? Vacina até 6, frequência escolar a partir dos 4. A comprovação da vacina é anual e a comprovação ali da frequência escolar é semestral. Não confundam esses números, tá, pessoal? Vacina anualmente até 6 anos. Frequência escolar comprova semestralmente a partir dos 4 anos de idade. Vamos seguir. No caso do empregado doméstico, deve ser apresentado apenas a certidão de nascimento ou a documentação relativa ao enteado e ao menor sob tutela, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, que é o enteado e o menor sob tutela, tem que apresentar aí, tem que comprovar a dependência econômica. O interessante é que para o empregado doméstico, e eu não sei por que razão, não exigiram a comprovação anual, né, da vacinação e nem a comprovação semestral da frequência escolar. Está dito que para o empregado doméstico basta comprovar apenas o nascimento dos filhos ou o documento do equiparado a filho, do enteado do menor sob tutela, sendo que o enteado do menor sob tutela tem que comprovar a dependência econômica. Colocou apenas isso para os domésticos. Ou seja, fazendo uma interpretação, não exigindo do empregado doméstico que se comprove ali a frequência, a vacinação anual, nem a frequência escolar semestralmente. Tranquilo? Porque, confesso, que eu não sei a razão que levou o legislador a tratar de forma diferente o empregado doméstico aqui. Vamos seguir. O que acontece se o segurado não apresentar aquele atestado de vacinação obrigatório, que é anual, a partir dos 6 anos, e a comprovação de frequência escolar, que é obrigatório semestralmente a partir dos 4 anos, né? Nas datas definidas pelo INSS. Neste caso, o salário família será suspenso até que a documentação seja apresentada. Ou seja, se não apresentar a documentação exigida, que é a frequência escolar semestral e o certificado de vacinação anual, né? Vacinação anual até 6 anos, frequência semestralmente frequência escolar a partir dos 4. Se não apresentar, o benefício será suspenso até que se apresente. E não será devido o salário família, no período entre a suspensão do benefício por falta de comprovação, né, da frequência escolar, no caso de frequência escolar, tá? Se não comprovar a frequência escolar até o seu reativamento, não será devido o pagamento desse período, salvo se provada a frequência escolar regular do período. Ou seja, o período que não se comprovar a frequência escolar, ou seja, para o período em que não houve comprovação, a criança não estava na escola, neste caso, não se paga o salário família, tá? No caso da vacinação, fica suspenso. Vacinou ou comprovou que vacinou, recebe pelo período. Agora, no caso de frequência escolar, se comprovar, ainda que em atraso, que ele frequentou naquele período, recebe por todo o período. Mas os períodos para os quais não houver comprovação de frequência escolar, o benefício ficará suspenso e não será pago por esses períodos que não foram comprovados. Beleza? Seguindo. Estamos quase fechando, olha só.
A comprovação semestral da frequência escolar será feita como? Ora, mediante um documento emitido pela escola, na forma da legislação, em nome do aluno, onde consta o registro de frequência regular, né, ou o atestado do estabelecimento de ensino, comprovando a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. Então é assim que comprova frequência escolar, pessoal. Comprova como? Né? Com um documento em nome do aluno, onde consta o registro da frequência, ou comprovando a regularidade da matrícula e a respectiva frequência. Ou seja, é o documento que fará, às vezes, aí, comprovando que aquele aluno frequentou a escola no período ali que deveria comprovar. Tranquilo? Fechando, para fechar essa apresentação do salário família, olha o que eu trago para vocês aqui. A empresa e o empregador doméstico deverão conservar, durante o prazo decadencial previsto em lei, todos os comprovantes dos pagamentos e cópia das certidões correspondentes para o exame da fiscalização. O que significa isso? Lembra que eu falei para vocês que quem paga o salário, as cotas do salário família para o empregado é a empresa? Ela paga e depois se reembolsa. Quem paga as cotas do salário família para o empregado doméstico é o empregador doméstico, que paga e depois se reembolsa. Mas pode ter alguma empresa fraudulenta que está se reembolsando de valores de salário família, por exemplo, que não pagou. Então a empresa tem que guardar esta documentação comprobatória por todo o período decadencial, até a decadência dessa contribuição. Para quê? Para que a fiscalização possa, se quiser, confirmar, falar, olha, você se reembolsou aqui do salário de 1.000 cotas, de 100 cotas do salário família para os seus empregados. Comprove quais são os empregados, né? Comprove os filhos que davam direito a essa cota e que você pagou essa cota para eles. Então, toda a documentação comprobatória, a empresa ou o empregador doméstico, ao pagar as cotas do salário família, devem guardar toda essa documentação comprobatória do pagamento, que deu origem ao reembolso, pelo período decadencial, para que não ocorra reembolsos indevidos e não comprovados. O fisco tem direito de fiscalizar para ver se os reembolsos foram feitos corretamente. E para que o fisco possa ver, essa documentação deve ficar arquivada até que ocorra a decadência desses valores. Tranquilo? Pessoal, com isso a gente finaliza aqui o tópico onde eu apenas apresentei para vocês o salário família, tá bom? Mas vamos aprender ainda outras coisas, outros elementos relacionados a cada um dos benefícios. Por hora, eu estou apenas apresentando os benefícios para vocês. Neste momento, nós estudamos os benefícios, todos eles que são direito do segurado, né? Nos próximos módulos, nós aprenderemos benefícios que são direito dos dependentes, né? Que é a pensão por morte e o auxílio reclusão. Nos encontramos no próximo tópico. Até lá!